Voltando à sequência de pregações em Romanos, foi interrompida semana passada, quando eu estive na congregação lá em João Pessoa. Romanos capítulo 1, versos 8 a 15. Nós tivemos duas pregações seguidas no mesmo texto, Romanos 1, 1 a 7, e hoje iremos para a segunda sessão, Romanos 1, 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, por quem em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nós queremos, Senhor Deus, clamar a Ti, neste momento em que a Tua palavra foi aberta para ser exposta, que o Senhor use o Teu ministro, Senhor Deus, como Tu fizeste tantas outras vezes. Em total dependência, Senhor Deus, eu me levanto hoje para abrir a minha boca e ser canal do Senhor para este povo. E rogamos juntos, Senhor Deus, para que o Senhor faça, Senhor Deus, com que a Tua voz se faça ouvir. Fala o poderoso Deus. E o Teu povo, com os olhos e ouvidos atentos, deseja Te ouvir. Fala conosco, Senhor, poderoso Deus. Amém. Existem alguns sentimentos que nós só provamos quando a gente passa a viver em conformidade com uma determinada situação nova da vida. Por exemplo, você só vai saber o que é amar um filho tendo um filho. Antes disso, você pode imaginar. Você pode ver na relação de uma mãe com um filho, de um pai com seu filho, como essa é uma relação maravilhosa, como o amor de um pai e de uma mãe é algo incrível. Mas você não sabe exatamente o que é, porque você não provou. E é por isso que nós oramos tantas vezes pedindo para que Deus nos dê filhos. Muitas famílias têm essa dificuldade, oram ao Senhor juntamente com a igreja, para que esses casais possam ter o privilégio de sentir aquilo que somente um pai e uma mãe sentem. Só quem tem filhos sabe o que é o amor de um pai por um filho. A gente imagina, a gente até fantasia, mas a gente não sabe. O que, por outro lado, aqueles que têm sabem, é que é um amor sacrificial. E que a relação deve ser muito semelhante à relação que o Senhor nos ensina na sua palavra, que Ele tem com o seu povo. É uma relação de dar muito mais do que receber. Especialmente quando a criança é pequena, nós damos sem receber praticamente nada. Os bebezinhos, eles nem sorriem, os recém-nascidos. E quando a gente tem aquele vislumbre de um sorriso, né, vai contar para alguém, olha, sorriu para mim, aí alguém vem e diz, não, isso não é um sorriso, isso ele reagiu, é uma espécie de reflexo. Não é sorriso. Aí você volta para casa todo desanimado, né, porque você achava que seu filho estava sorrindo e não sorria.
Então você está acostumado a dar muito mais do que receber. Você está acostumado a fazer muitas coisas por alguém que não pode fazer nada por você. É uma relação que nos eleva muito a pensarmos em como Deus nos ama. Deus nos ama sabendo que nós não podemos dar nada para Ele. E que todas as vezes que a gente tenta dar alguma coisa sozinho, metemos os pés pelas mãos e desagradamos o Senhor. Então Deus não nos espera sermos grandes filhos que agradam o seu Pai em todo o tempo. Porque se Ele esperasse isso, Ele se frustraria. É claro que Ele espera que sejamos em Cristo mais sábios, mais comedidos, mais obedientes. Mas Ele não espera a perfeição do seu povo, porque nós não podemos dar. A relação de um pai por um filho é assim: dar muito mais do que receber. E essa relação é muito semelhante à relação do pastor com suas ovelhas. Todos os pastores que se frustram no ministério foi porque esperaram demais de pessoas que, por conta das debilidades normais da vida, não conseguem dar em troca aquilo que se espera. Muito porque, apesar de nós termos uma relação próxima, né, os irmãos têm muitos afazeres. E não é próprio da relação esperar mais do que se deve. Todos os que entram nesse caminho se frustram. Sejam pais, pastores, patrões ou qualquer outro superior que espera demais daquele que é inferior. Por outro lado, a nossa relação na igreja, entre pastores e ovelhas, é uma relação de uma vida, ou pelo menos deveria ser a relação de uma vida. Nós devemos construir a relação de pastoreio ao longo do nosso desenvolvimento. Eu tenho tido o privilégio aqui, irmãos, de, pelo menos em uma ocasião, batizar e fazer pública a profissão de fé de uma filha de um grande amigo meu, o presbítero Luciano. Eu pude ver, quando Vitória chegou aqui, pequenininha, batizá-la, acompanhar o desenvolvimento dela, participar do processo em que ela foi formada na sala de catecúmenos e batizar e ver a profissão de fé. Ou seja, perceber que aquele batismo se confirmou. E quem sabe daqui a alguns anos Deus me dará o prazer de poder casá-la e depois de batizar os filhos. Que relação tão sublime é esta, irmãos? De pastor e ovelhas, que faz você andar com alguém que não é da tua família natural, de sangue, e ao mesmo tempo contar coisas para essa pessoa que talvez você não pudesse contar nem para o seu cônjuge. Existem coisas que nós tratamos no gabinete pastoral que não são ditas nem ao cônjuge, especialmente homens, né? Pela necessidade da omissão mesmo. Não é por estar fazendo algo errado por trás do marido, ou da esposa, é porque há uma necessidade de ser tratado ali de uma maneira mais privada. E essa relação entre pastores e ovelhas, ao longo da vida, por ser uma relação duradoura, por ser uma relação estável, dentro do que pode ser estável, uma relação entre homens, é uma relação de profunda admiração. Talvez, irmãos, vocês nunca tenham provado isso que eu estou falando aqui, porque dificilmente em nossa época os pastores passam uma vida numa igreja. Dificilmente. Na maioria dos casos, 3, 4, 5 anos. Quando um pastor chega a 10 anos, é digno de uma festa, de estátua na porta da igreja, porque quase ninguém consegue mais isso hoje. Eu já estou aqui há 11 anos e percebo que o caminho, a gente só deu o primeiro passo. A história tem que ser muito mais longa para que seja verdadeira e para que nós possamos verdadeiramente provar deste sentimento da relação de pastores e ovelhas. Isso só é possível
quando o pastoreio é longo. É um compromisso do próprio pastor, juntamente com os presbíteros e a igreja. Nós deveríamos fugir de todas as conformidades com o mundo, né? No mundo se diz assim, é bom trocar de poder a cada 4 anos. E, em certa medida, eu concordo. É bom que seja assim com o magistrado civil. Mas trocar de pastor a cada 4 anos, perguntem às pessoas que passam por essa situação, se é que vocês mesmos não passaram, e vejam o trauma que isso traz para a família e para a igreja. Então, via de regra, os pastoreios devem ser longos. Mas para que eles sejam efetivos, não basta que sejam duradouros somente da parte do pastor, mas também da parte dos irmãos. Só é possível construir estas relações com as pessoas que ficam por muitos e muitos anos na mesma igreja, sendo pastoreados pelos mesmos presbíteros. Isso confere confiança. E não somente confiança, mas confere intimidade para falar sobre assuntos delicados. Quanto mais eu convivo com aquela pessoa, quanto mais eu admiro, quanto mais eu recebo o ensino, a instrução que procede do púlpito, mais próximo eu me torno do pastor. E mais fácil será tratar de assuntos muito espinhosos. O apóstolo Paulo, irmãos, cultivava esse tipo de relação com as igrejas. É óbvio que o ministério apostólico guarda algumas semelhanças com o ministério pastoral, no sentido dos pastores presbíteros, mas guarda também muitas diferenças. O ministério apostólico, por natureza, ele é itinerante, ou ele era itinerante. Então o apóstolo Paulo, em um momento estava em Éfeso, em outro momento ele estava em Corinto, em outro momento ele estava em outra igreja, e essa relação entre muitas igrejas não faria com que ele passasse tanto tempo assim. Mas, por exemplo, em Corinto ele passou 1 ano e 8 meses. Para o ministério apostólico, pode não parecer muito para o ministério pastoral, mas para o ministério apostólico era muito tempo. Isso mostra que o apóstolo Paulo fazia todo o esforço possível para ficar o máximo de tempo em uma só igreja. E quando ele saía, quando era necessário, cumpria a sua vocação apostólica. Mas lá ele deixava presbíteros que foram instituídos, que foram eleitos pela igreja e que não passavam pelo processo chamado de reeleição. Os irmãos encontram, especialmente no livro de Atos, muitos textos registrando as eleições pastorais, mas não encontra nenhum texto registrando uma reeleição. Porque o princípio bíblico é que o pastor, tendo sido verificado na sua vocação, preparado para o sagrado ministério e recebido pela igreja, ele esteja apto a ensinar naquela igreja até o final da vida. Então não havia necessidade da reeleição, como nós temos hoje, infelizmente. Mas ele passava por um longo tempo. E aí, ao passar desse tempo, ele criava vínculo. O apóstolo, mesmo não tendo essa experiência mais longa, ele fazia de tudo para manter viva a experiência com as igrejas que ele pastoreou, ou que ele teve algum tipo de contato. No caso, a igreja de Roma, era um desejo do apóstolo Paulo ir visitá-la. Ele nem teve a oportunidade ainda de visitar até aqui. Quando foi sem querer, preso. Aqui ele pede a oportunidade a Deus, nós vamos ver que é uma espécie de oração que ele faz, pedindo a Deus que lhe desse a oportunidade de visitar os irmãos. Mas o sentimento pastoral pela igreja ele já tinha. E ele demonstra em cada uma das partes desse texto como o vínculo pastoral é algo sublime. É uma relação que só sabe quem tem. Não adianta você querer dizer a uma pessoa que vai passando na rua ou um amigo seu ímpio a relação que você tem com os seus pastores. Eles não vão entender. Porque análogo é a relação que nós temos com os nossos pais. E eles não sabem como é possível alguém que não é da família ter um relacionamento
paternal com um homem que não é do teu próprio sangue. Mas nós sabemos que isso não apenas é possível, como é necessário que seja assim. Por isso, o apóstolo Paulo inicia as suas palavras, né? Depois da saudação inicial, ele inicia suas primeiras palavras dirigidas à igreja de Roma, dando graças a Deus por este vínculo maravilhoso que ele tinha com a igreja do Senhor. Veja o verso 8, ele diz o seguinte: primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Em primeiro lugar, ele saúda a igreja, do verso 1 ao verso 7, apresenta o que é o evangelho, que eles já criam, e diz, mas em primeiro lugar, depois dessa saudação inicial, a primeira palavra que eu tenho para dizer para esta igreja que eu amo, é que eu dou graças pela fé de vocês que tem sido anunciada em todo o mundo. Aqui, irmãos, é o ápice do ministério pastoral. É o que todo pastor, bom pastor, quer ouvir da sua igreja. Onde você chega, a fé da igreja é anunciada. E aí alguém pode dizer, mas como é que as pessoas reconheciam a fé da igreja de Roma? É porque eles viam os frutos dessa igreja. Todo mundo passa por dificuldade no processo de santificação. Todos nós passamos por tribulações, pressões, e a nossa própria carne milita contra nós mesmos nesse processo. Mas essas tribulações e pressões, elas podem ser maiores ou menores, dependendo da circunstância, como eu falei aqui no momento de contrição. Para a igreja de Roma, a situação era muito mais difícil. Lembrem que esta era a capital do Império Romano. Quanto mais próximo do poder imperial, mais difícil era a fé. Ser fiel nos confins do império é uma coisa. Ser fiel no centro político do Império Romano era muito mais difícil. Assim, irmãos, nós podemos perceber como, nos nossos tempos, você morar numa cidade cosmopolita como Recife, uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles, Fortaleza, é muito mais complexo você buscar uma vida santa ali do que no interiorzão da Paraíba. Isso não quer dizer que em cidades grandes haja mais pecado, em cidades pequenas menos pecado, mas a pressão, a degeneração da sociedade, ela se dá muito mais rapidamente em grandes centros urbanos do que nas pequenas cidades. Por isso que é muito mais saudável para a vida de fé procurar ambientes assim. Ambientes onde as pressões são menores. Morar numa cidade como Campina Grande é uma coisa, morar lá no Cariri paraibano é outra. A realidade é completamente diferente. Apesar de no interior você ter muita idolatria, mas os costumes ainda são costumes mais conservadores do que numa cidade maior. Então perceba que o privilégio que o apóstolo Paulo tem aqui de dar graças a Deus é porque ele está falando, ele está citando uma igreja que passava por profundas pressões. O Império Romano, irmãos, não tinha uma religião definida, não tinha uma religião oficial, que era a única possível, não. E para quem acha que isso é uma vantagem, não é. Porque, no final das contas, eles aceitavam de tudo, desde que o imperador fosse reverenciado como Deus. E aí é onde estava o problema. César é Senhor ou Cristo é Senhor? Os cristãos diziam, Cristo é Senhor. Nós nos submetemos à autoridade de César, porque a autoridade de César foi dada por Cristo. Mas não nos submeteremos à autoridade de César para adorá-lo como Deus, porque só há um Deus. Entende que a pressão é muito pior? Porque você estava nas barbas do imperador. Muito mais complicada era a situação desta igreja. E é interessante que no comentário de João Calvino, ele compara, a firmeza na fé
da igreja em Roma do primeiro século e diz que esta igreja tão pujante, que alegrou tanto o coração do seu pastor, mesmo à distância, foi justamente a igreja que mais se degenerou ao longo do tempo, chegando à necessidade de uma reforma, chamada Reforma Protestante, a partir dos erros cometidos em Roma, pelo catolicismo romano. Começar bem não é sinal que terminaremos bem. Quando uma igreja começa bem, firme, nos trilhos, de acordo com a palavra de Deus, isso não garante que a igreja terminará bem. Sua carreira de fé pode ter sido muito boa no começo e hoje está destruída. É necessário, irmãos, que nós façamos essa avaliação todos os dias. Aonde eu estive, como eu fui firme na fé, no início da minha conversão, como eu amava a palavra de Deus, como eu cantava os salmos na minha casa, como eu tinha o prazer de andar com os irmãos, como eu me esforçava para estar sempre no meio da congregação e com amigos que têm as mesmas perspectivas que eu, e ao longo do tempo eu me esqueci disso. Como é que nós fomos parar aqui? Primeiramente, dou graças pela fé que eu ouvi falar dos irmãos. Em todo mundo vos é anunciada a vossa fé. Quem dera, irmãos, que a nossa fé seja anunciada em todos os cantos. Vocês querem alegrar o coração de um pastor? Vivam piedosamente. Vivam de uma forma decente, de acordo com a palavra de Deus. Porque não há coisa melhor do que chegar num lugar e dizer: fulano é membro da sua igreja? Sim, é. Que homem correto. Que mulher santa. Que povo decente. Que povo agradável. Que povo educado. Mas é um insulto ouvir que um membro da nossa igreja está envolvido em algum tipo de profanação do nome de Deus. Essa é a melhor forma de alegrar o coração dos nossos pastores, que são os homens que dedicam a vida inteira para nos trazer o ensino da palavra do Senhor. E se você pensa assim, não, mas eu estou aqui para agradar a Deus, não os pastores, você está redondamente enganado. Porque este princípio para agradar os nossos pastores é o mesmo princípio que agrada a Deus. Só que Deus não desce do céu para nos pastorear, Ele envia ministros. E quando eu vivo minha vida para agradar a Deus, eu acabo agradando os meus pastores. Então não é uma vida para agradar os pastores com bajulação. Não confunda as coisas. O que agrada o coração de um bom pastor não é bajulação e tapinha nas costas, nem presente no final do ano. O que agrada os pastores é saber que a fé dos irmãos é anunciada nos 4 cantos do mundo. É ouvir que o trabalho que tem sido feito surte efeitos verdadeiros e práticos na vida dos irmãos. Porque é impossível avaliar a fé de alguém ou de uma igreja se não for pelos frutos. Como é que os irmãos davam bom testemunho da igreja de Roma, em meio a tanta pressão que ela vivia? É porque os frutos falavam por eles mesmos. Eu não tenho como avaliar a fé dos irmãos, senão por aquilo que vocês expandem e externam por meio da vida. Era por isso que o apóstolo Paulo estava contente. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. Não porque os irmãos fazem isso por fazerem, ou porque fazem de acordo com as suas próprias forças, mas mediante Cristo. Uma igreja não é firme na fé mediante suas próprias convicções, mas mediante as convicções que aprendeu em Cristo. As nossas obras não serão boas obras se não forem mediante Cristo. Então ele coloca sabiamente aqui esta expressão bíblica, por Cristo ou em Cristo. É por isso que as obras de vocês falam por vocês,
porque vocês fazem em Cristo. Aí ele continua, verso 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Essa é a parte que os pastores devem tremer e temer. O Deus a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho me é testemunha de como Deus me é testemunha de como eu tenho orado por vocês. Nessa relação de pastores e ovelhas, primeiro ele louva as ovelhas pelo testemunho que elas estavam dando em todo o mundo. Depois, ele chama para si uma responsabilidade, e não somente isso, ele chama Deus por sua testemunha. Isso aqui uma expressão de voto. Deus é minha testemunha. É como se ele estivesse fazendo um voto. Eu confirmo que o que eu digo é verdadeiro e chamo Deus por minha testemunha. Aquele que tudo vê, que eu incessantemente tenho orado por vós. E por que eu digo que é a passagem que os pastores devem tremer? Porque é neste ponto que eu devo avaliar. Será que eu tenho orado incessantemente pelas ovelhas? E eu não tenho dificuldade, irmãos, nenhuma, de dizer que muitas falhas existem nesta área, de nós pastores. Não que não oremos pelos irmãos. Nós oramos todos os dias nas refeições, oramos na reunião de oração, oramos durante o culto, oramos em orações particulares, mas eu não tenho a coragem de dizer que, como Paulo, incessantemente, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, como deveríamos. Todo o tempo é tempo para orar pelos irmãos da igreja. Existiam pastores puritanos que eles pegavam o rol de membros da igreja e oravam um por um. Por um tempo, eu consegui memorizar o nome de todos os irmãos e orar por vocês por um certo tempo. Principalmente depois que a nossa congregação começou a funcionar, isso ficou impossível. Com o crescimento da igreja, com esta expansão em João Pessoa, é impossível. Mas é necessário ser feito. Nós precisamos ser específicos nas nossas orações, citando nomes, pessoas, situações, circunstâncias, e orarmos incessantemente. Ao mesmo tempo, irmãos, vocês, nesta relação de pastoreio, entre pastores e ovelhas, os irmãos também devem usar desse poderoso, instrumento de Deus, que é a oração, para orar pelos seus pastores. Para pedir a Deus, para que Deus levante todos os dias esses homens com saúde. Porque só nos manteremos de pé, irmãos, na fé, se for em oração. É impossível uma igreja se manter firme na fé se não for em oração. E o que eu acho interessante é que boa parte dos irmãos vieram, são advindos de igrejas pentecostais e até neopentecostais. E participaram por muito tempo de vigília de oração, de campanha de oração. 7 semanas para determinado fim. Orações ao longo da noite. Onde é que foi parar esse fervor? Lá os irmãos tinham uma vida de oração sem entendimento. Quando Deus dá um entendimento, os irmãos deixam a oração, é isso? Então os irmãos hoje conhecem mais a respeito da teologia para não virem para a reunião de oração, é isso? Deus lhes deu conhecimento para afastar vocês da reunião de oração? Não creio, irmãos. Não creio que a palavra nos leve a nos afastarmos da reunião de oração e de todas as outras orações da semana. O conhecimento da palavra deve nos trazer cada vez mais
uma vida de oração. Então, se é do ministério pastoral, se é uma responsabilidade do ministro da palavra e dos sacramentos orar pelos irmãos, e não somente orar, mas incessantemente orar, também é uma responsabilidade dos membros da igreja orar por si próprios, no seu entorno e também pelos seus pastores. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Era o desejo do apóstolo Paulo estar perto daquela igreja. E ele manifestava isso em oração. Que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo tinha vários planos caso ele pudesse chegar a Roma. Um dos planos do apóstolo Paulo era usar Roma como base para várias outras missões que ele desejava fazer na Europa. O principal país que ele queria ir era a Espanha. Não teve condição de ir. Não pôde ir. Ele queria ir para Roma para depois ir para a Espanha. Quando vai para Roma, vai preso. Uma situação difícil. Como o apóstolo Paulo ainda orava para ir a Roma, se ele mesmo disse, não somente nesse versículo, mas veja no verso 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. 2 vezes ele diz, eu orei e eu empreendi esforços para ir, mas eu fui impedido. Quem acha que o apóstolo Paulo, isso é uma falta de recurso para o apóstolo Paulo viajar, não tem muita compreensão de como o apóstolo Paulo viajou. Ele viajou praticamente o mundo inteiro, então a igreja levantava recursos para suas viagens. Esse não era o problema. O apóstolo Paulo também não tinha medo do Império Romano. Haja vista as muitas perseguições que ele passou e foram registradas na Escritura. Então o que é que impediu o apóstolo Paulo de ir para Roma? A mão de Deus. Como imaginar que a mão de Deus impede um pastor de visitar uma igreja que ele queria muito? Só tem uma forma de entender. É entender que existiam outras igrejas mais necessitadas da visita do apóstolo. Então, o Senhor deu um meio para que ele pudesse se comunicar com aquela igreja, mas aquela igreja estava bem. Ela estava passando por muitas pressões, mas suportando-as todas de pé. Então, para que ir lá? Era um desejo dele ir. Talvez, em outra oportunidade, como ele diz, em boa ocasião, Deus até permitisse. Mas, nesse momento, jamais. Os pastores, irmãos, eles não... O tempo é tão curto que eles não estão dispostos, segundo o ministério dado por Deus a eles, para visitar sempre, com regularidade, a casa dos irmãos que estão muito bem. É uma raridade isso acontecer. E por isso, os irmãos que têm uma vida mais ordenada devem ter um pouco mais de paciência em relação às visitas por conta disso. Enquanto a tua casa está ordenada, existem 5 que estão se acabando. Irmãos que sentam ao teu lado, que sorriem o domingo inteiro, mas nós sabemos que a vida deles está uma derrota só. E aí, qual é o trabalho do ministério pastoral? A gente tem uma visita agradável, que a gente vai sorrir, brincar, e é muito agradável. É claro que nós gostamos, inclusive, dessas visitas, e vez por outra a gente consegue fazer. E é muito bom quando é possível. Mas, enquanto isso, nós temos que nos dividir entre Campina Grande e João Pessoa, muitas famílias cheias de problemas urgentes. Por isso que cada minuto que nós temos, irmãos, a oportunidade de ter os nossos presbíteros por perto, tem que ser aproveitado. É por isso que os presbíteros da nossa igreja têm o costume de ficar aqui até 10h30, 11h, meia-noite depois do culto, para atender todos os irmãos que nos procuram. Porque às vezes durante a semana não é possível atender todo mundo. Dias de semana,
Os irmãos sabem que eu atendo todos os dias, de segunda a sexta, aqui na igreja. Mas tem irmãos que não podem vir. E tem irmãos que precisam de uma conversa com o conselho todo. Então, percebe que as agendas são todas muito apertadas. Às vezes dá vontade de estar mais tempo com os irmãos, e a gente não pode, é impedido. Porque a mão de Deus está levando para situações mais urgentes. Então, eu repito o alerta: não percam tempo quando estiverem com os seus presbíteros. Usem o tempo inteiro que nós temos aqui com os irmãos, além das possibilidades de visita, quando estiver com um presbítero na sua casa. Em algumas igrejas isso é mais comum. Os irmãos anotam as perguntas que têm, as questões que têm, porque no dia que os presbíteros chegam, é a oportunidade de tirar as dúvidas. Além disso, no dia do Senhor, além disso, tem o WhatsApp. Então a gente tem as visitas, tem os aconselhamentos, tem a convivência aqui no dia do Senhor. Tem mensagem que você pode mandar. O que você não pode é se isolar. Isso você não pode. Porque você vive numa comunidade. E os irmãos sabem que os nossos presbíteros são sempre muito disponíveis dentro das suas limitações. Dentro das suas limitações. Ele diz: eu oro para que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Continuando no verso 11: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. A busca por estar com a igreja de Roma não era simplesmente para tomar cafezinho com os irmãos de Roma. Eu tenho um objetivo na visita. Tenho certeza que nas orações que ele fazia, ele articulava os argumentos. Senhor, dá-me a oportunidade. Não é só porque eu quero ver os irmãos. Não é só porque eu quero conhecer aquela igreja. É porque eu queria ir para lá para pregar o evangelho. Eu sei que há um debate muito grande aqui nesse versículo, porque alguns irmãos mais animadinhos querem falar sobre dons espirituais extraordinários. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nem se anime. O dom espiritual do ministério apostólico é a palavra. O que ele queria fazer lá era instruir a igreja. Então, o objetivo da visita era comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Como nós somos confortados, se não na palavra? É para isso que os presbíteros nos visitam. É para isso que nós buscamos aconselhamento. É para isso que a gente se senta ali, depois do culto, com os irmãos para conversar. É para confortar os irmãos com a palavra. Mas termina o culto e tu vai embora? Obviamente, existem alguns que não podem. Mas se todo domingo você nunca pode, dificilmente você vai provar dessa relação. É impossível. É impossível. O desejo de comunicar algum dom. Hoje pela manhã, não por coincidência, quando nós estávamos lendo o texto do Evangelho de Marcos, nosso Senhor Jesus Cristo, ao olhar para uma multidão, ele se compadeceu da multidão, porque viu que eram como ovelhas que não têm pastor. Eu citei isso hoje pela manhã. Todo mundo esperava, todo mundo com um pensamento modernista, né, sentimentalista da nossa época, esperava que ao ver que eles não tinham pastor, eles saíssem abraçando todo mundo, né? Eita, que pastorzão! Oh, abraça todo mundo, brinca com todo mundo, conversa com todo mundo. Isso é que é pastor. Não existe nenhum registro de Cristo fazendo estas coisas, ainda que ele as tenha feito. Eu não tenho dúvida que Cristo é um homem simpático. E que a simpatia, por ser um adjetivo positivo, procede dele. Não tenho dúvida. Mas o registro bíblico não se dá assim. Ele diz, ele foi lá e ensinou-as. Instruiu a igreja. Como é que o povo de Deus é consolado pelos seus presbíteros? Não é com tapinha nas costas. Não é ir tomar café na tua casa simplesmente. Se a gente for e tiver café, a gente toma.
Se tiver um bolinho, melhor ainda. Mas não é para isso. Não busquem os pastores que os irmãos têm para manter uma relação de amizade superficial como essa. Mas busquem para serem ensinados, confortados em toda a palavra. Esta relação maravilhosa que Deus nos dá entre pastores e ovelhas é com esta finalidade. Também não procurem os pastores para ensinar, porque nós não somos adeptos aqui do sistema construtivista ou socioconstrutivista. Não somos. Não tem essa de a gente ensina e vocês ensinam a gente. Não tem isso. Só quem ensina aqui são os presbíteros e ponto final. É quem tem a ordem bíblica para ensinar, quem tem não somente a instrução, a capacitação, mas principalmente, mais do que isso, até porque nós temos irmãos aqui muito capacitados teologicamente. É porque quem tem a responsabilidade do governo é quem ensina. Quem tem a responsabilidade da disciplina é quem ensina na igreja. Nenhum mais. Por que você ensina seu filho e não é o vizinho que ensina o teu filho? Porque quando dá errado alguma coisa na tua casa, não é o vizinho que vem resolver, é você. Colocar algum membro de igreja para pregar, ou sistematicamente trazer pastores de fora para pregar na igreja, é chamar o vizinho para tomar conta da casa. É exatamente isso que muita gente faz. Chama o vizinho que ele resolve. Não temos vizinhos aqui, irmãos, para governar essa igreja. Nós temos os presbíteros que Deus colocou. E nos bastam. É mais do que o necessário. Isto é, verso 12, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Veja, em relação ao ensino, é ele que ensina, mas o conforto da fé é de ambos. Como é que as ovelhas são confortadas? Pela instrução dos pastores. Como é que os pastores são confortados pelas ovelhas? Ouvindo os testemunhos destas ovelhas. Primeiramente, dou graças pela fé de vocês que é anunciada no mundo inteiro. Isso era um motivo de alegria do pastor. Agora, como é que eu vou confortá-los? Pela instrução, para que vocês se tornem cada vez mais piedosos. Então, irmãos, é uma relação de via dupla. Os pastores demonstram amor e cuidado pelas ovelhas por meio da instrução, do ensino, do aconselhamento. E nós cultivamos uma profunda admiração por esses homens. Eu também sou ovelha. Eu também, por muito tempo, fui pastoreado por irmãos em Cristo que eu nutro ainda profunda admiração. E hoje, eu, como ovelha, continuo sendo pastoreado pelos mesmos presbíteros que vocês. Eles também me pastoreiam. E eu nutro um profundo respeito e admiração por esses três homens. Tanto o pastor Aldenor, quanto o presbítero Luciano, quanto o presbítero André, quanto o presbítero Leandro, são 4 agora. Os 3 presbíteros e o pastor. Que bênção nós temos aqui, irmãos. Mutuamente somos confortados. Vocês já imaginaram que existem ovelhas sem pastor? E que muitas, tendo pastor, não os têm? Porque eles têm uma figura que sobe ao púlpito todo domingo, mas não tem pastor. Porque os seus pastores não os confortam com a palavra. São excelentes para tomar um cafezinho, uma Coca-Cola, para sair num sábado à tarde e ir para um parque. Grandes promotores de eventos, muito desenvoltos nos departamentos da igreja, mas não pastoreiam. O que é que os irmãos preferem? Os mais simpáticos, os mais alegres, os mais animadinhos para festinhas,
ou os pastores que instruem e confortam o rebanho? Eu prefiro pastores que me instruam e confortem o meu coração no dia da necessidade. Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu sou devedor. Você já viu um pastor dizendo isso? Um apóstolo. Eu sou devedor. Nesta relação eu devo aos irmãos. E eu desejo fazer coro aqui com o apóstolo Paulo. Os presbíteros são devedores dos irmãos. Mas em que nós devemos os irmãos? Nós devemos o conforto na palavra. E este conforto na palavra muitas vezes é desconfortável. Eu diria até, na maioria dos casos, é desconfortável. Porque não tem coisa mais desconfortável do que ouvir a verdade. Fere, machuca, magoa a ferida, mas é o curativo que sara. Existem os pastores que a ferida está aberta e eles vão lá e jogam éter. Para quem já jogou futebol sabe o que é, né? Uma substância que se dá uma pancada assim, na ferida é meio complicado jogar éter, que vai arder. Mas se for numa pancada, vai passar a dor na hora. Vai passar. Mas não resolve nada. Os pastores não foram chamados para simplesmente passar éter na pancada. Para tratar profundamente as feridas do nosso coração. Profundamente. Só faz isso quem está em débito com os irmãos. O nosso débito é este. Tanto bárbaros quanto gregos. O que é isso? Os gregos eram considerados o povo mais sábio da época. Presunçosos até por conta da sabedoria. Ele diz, eu sou devedor desse povo aí. E os bárbaros, os mais ignorantes. O que é que esse pastor está dizendo? Desde o irmão mais simples da congregação até o doutor, eu devo a todos. Todos precisam ser confortados na palavra. E o meu desejo é quitar o meu débito. Então, todos os dias, irmãos, todo dia do Senhor, que você vier para cá e ouvir uma pregação instrutiva e sair para uma escola dominical, não sair da escola dominical, mas sair para a sala da escola dominical, porque muita gente sai da escola dominical, ao invés de ficar para ser instruído, perdendo a oportunidade de ser instruído na palavra de Deus. Mas quando você tiver a oportunidade de sair para a sala da escola dominical e ser instruído lá, lembre-se, o débito está pago. Terminou o culto, pagou o que devia. Terminou a aula, pagou o que devia. Só que é uma conta que ela abre de novo. É igual aluguel. Fecha e abre de novo. Próxima reunião de oração. Está devendo, pague. Eu não me lembro exatamente qual foi o livro. Uma biografia do período do século XVII, dos puritanos, em que uma congregação se revoltou porque o pastor pregou menos do que pregava normalmente. E as pregações eram em torno de 2 horas. Não se preocupe não, que eu não vou começar a pregar 2 horas, não. Mas eram pregações de em média 2 horas. E o pastor começou a pregar menos do que isso. E os irmãos se revoltaram. O que é isso, pastor? A gente passa a semana inteira esperando para ouvir a pregação e o senhor quer pregar em menos do que isso? Pois bem, irmãos, muitos colegas meus vão se levantar, ou já se levantaram hoje, para pregar 20 minutos, 15 minutos. E muitos dentre estes, dos 15 a 20 minutos que estão pregando, boa parte é conversa fiada. É o que ele passou na semana passada, é o que ele sentiu, foi a viagem que ele fez.
os irmãos deveriam clamar ao pastor e exigir dele: pague o que deve, velhaco. Porque quem não paga o que deve é o quê? Por outro lado, deem valor a ter uma igreja em dia, a ter pastores em dia com a congregação. Estar em dia é uma coisa muito instável, né? Porque a gente está em dia hoje, ou amanhã a gente pode não estar. Mas hoje estamos. Então devemos dar graças a Deus por isso. E pedir todos os dias: Senhor, sustenta a honestidade dos nossos pastores. Sustenta a honestidade dos nossos presbíteros, que eles não se cansem. Que eles não queiram chegar no domingo e nos enrolar com uma palavra tola, superficial, com uma aula de escola dominical, água com açúcar. Mas que eles se mantenham firmes na fé, pagando o que devem. Porque eu sou devedor, tanto de gregos quanto bárbaros. E assim, enquanto está em mim, verso 15, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Estou pronto para anunciar o evangelho. Os pastores devem estar sempre prontos para pregarem a palavra. É algo impressionante, irmãos. A vida dos presbíteros é o seguinte: morreu uma pessoa, ele vai dar uma palavra diante de um caixão, com uma família chorando. Dali, ele é chamado para o aniversário da criancinha da igreja. E de lá, ele vai aconselhar um casal que está se separando. Se o sujeito não tiver um equilíbrio emocional muito forte, ele pira. Agora é para chorar ou é para rir? Você não sabe. Peraí, aqui é o velório. Daqui a pouco é aniversário. Daqui a pouco é briga de casal. Agora é um casamento. Os pastores precisam estar prontos a pregar em todas as situações. Devedores do rebanho. Isso nós somos. Orem, irmãos, todos os dias, para que os nossos presbíteros estejam em dia com a congregação. Mas ore também para que você esteja em dia na relação com seus pastores, nos dando alegrias, para que nós possamos, primeiramente, dar graças pela fé dos irmãos que tem sido anunciada nos 4 cantos da nossa cidade. Que Deus nos anime nessa relação tão bendita. Que Deus nos faça, irmãos, longamente estar juntos na caminhada da fé. E que nós possamos provar dessa relação tão maravilhosa que só sabe quem tem: pastores e ovelhas. Amém. Oremos ao Senhor. Queremos dar graças, Senhor Deus, pelos presbíteros que o Senhor levantou nesta casa. Não são, de maneira nenhuma, nem de longe, impecáveis. Mas é verdade que são irrepreensíveis, dignos da nossa admiração. Por isso nós oramos, Senhor Deus, para que o Senhor os conserve de pé. Abençoa o pastor Aldenor lá em João Pessoa, Senhor Deus, no início desse trabalho que ele está fazendo. Sustenta sua família, sua esposa, seus filhos, para que seja um exemplo na casa do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a família do presbítero Luciano, do presbítero André e do presbítero Leandro. Que estes 3 homens ao meu lado, Senhor Deus, possam me dar força, sabedoria, vigor, nos aconselhamentos, nas instruções, nas repreensões quando forem necessárias, Senhor Deus. Para que eu possa me submeter e subir ao púlpito, Senhor Deus, com o privilégio de saber que eu também sou pastoreado. E a esta congregação, dá a ele, Senhor Deus, o zelo doutrinário, não somente no culto, mas o zelo doutrinário, que promove uma vida de piedade, para que a nossa fé seja espalhada nos 4 cantos dessa cidade, para o louvor da tua glória em Cristo nosso Senhor, o supremo pastor das nossas almas. Amém.
Fiquemos de pé e vamos cantar em resposta à pregação o Salmo 61. Oração a ti, ó Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar, dos fins da terra, clamo a ti. Ide em paz, povo da aliança. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Acho que ninguém nos visita hoje à noite, né? Todo mundo de casa. Então, eu quero só lembrar, né? Eu já lembrei durante a pregação, mas não custa reforçar. Quinta-feira tem reunião de oração e doutrina, às 20 horas. Temos estudado sobre a confessionalidade, num período de estudos doutrinários. Tem sido uma bênção. É um grupo muito fiel a esta reunião. Não é um grupo grande, mas é um grupo muito fiel que tem vindo e tem sido abençoado com a doutrina bíblica e também com o período de oração. Então, convido todos a estarem aqui na próxima quinta-feira. Terça-feira, eu estou indo a João Pessoa mais uma vez. Os presbíteros estão me acompanhando. A gente está... enquanto o pastor Aldenor não assume a igreja de João Pessoa, ele está na transição vindo de Fortaleza para cá. A partir do dia 11 de julho, ele assume completamente, né, os trabalhos todos os domingos. Mas até lá, eu estou indo, juntamente com os presbíteros, para fazer reunião de oração, escola bíblica dominical. Um dos presbíteros fará na próxima semana. E tem sido difícil, tem sido muito cansativo, custoso para a igreja também,
mas necessário. E a igreja lá em João Pessoa está muito bem, graças a Deus, e animada com a chegada do pastor Aldenor. Hoje ele está lá, passou esse final de semana lá, volta amanhã para Fortaleza. Próximo domingo os presbíteros estarão lá. Eu irei convidar o pastor Fábio, que é um pastor lá do sul da Bahia, que sempre está em João Pessoa, congrega conosco, pastor muito fiel, pai de Flávio, que é membro da nossa igreja lá em João Pessoa. Então, se Deus quiser, ele estará pregando no próximo domingo. E eu estarei aqui normalmente, ok? Então, Deus abençoe a semana de todos. Repito, quem precisar de aconselhamento, eu atendo todos os dias da semana, de segunda a sexta. É só marcar comigo pelo WhatsApp, que a gente pode conversar, ok? Deus abençoe, que o Senhor seja com todos vocês. Por favor, esperem até a gente chegar lá na porta para falar com todos.